boa noite a todos. Vamos começar mais essa noite, né? Começando aqui com uma leitura, Alegria de Viver, de Divaldo Franco. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Corpo e alma. Reservas tempo e espaço para o corpo, que te exige proteção e cuidados. Fazes bem, todavia necessitas dispensar assistência à alma que te sustenta e conduz. Preservas os equipamentos orgânicos mediante higiene, alimentação, vestuário, remédios. É teu dever. Sem embargo, cumpre-te conceder forças morais à alma, que se carrega por pôr em funcionamento todos esses mecanismos com a indispensável preselações acepíveis. Combinas receitas e dietas, facultas repouso e diversão ao invólucro material. Ages com discernimento. Entretanto, não esqueças de propiciar conhecimentos iluminativos à alma, a fim de que, renovada, faculte equilíbrio nervoso e harmonia de trabalho aos órgãos em funcionamento. Fruis prazeres e buscas comodidades para ampliar as reservas de saúde, gozando um constante bem-estar. Trata-se de providência acertada. Mesmo assim, dispõe-te à ação da caridade e do vero amor, com os quais a alma se mantém em sintonia com as fontes da vida. Desfrutas de festas e recreações como indispensáveis a uma realização total, na qual os esportes te desenvolvem os músculos e preservam as funções fisiológicas. Concordamos com que se trate com o cuidado devido. Apesar disso, busca a oração e exercita as virtudes morais, de modo a rebustecer a alma durante a jornada libertadora. Corpo e alma constituem uma dualidade que, em síntese, são a mesma unidade da vida universal. Cuida do corpo e atende à alma. Socorre o organismo, mas medita em torno das necessidades espirituais. O corpo é efeito, a alma é a causa, a matéria é escola, o ser é o aprendiz que a utiliza. A forma se dilui, a essência prossegue. Vive os impositivos humanos, porém não descuides da tua realidade, aquela que pré-existe ao corpo e a ele sobrevive. A vida física é uma experiência no rumo da evolução, enquanto a espiritual é eterna, de onde procedes e para onde retornas. Vive, pois, de tal forma que, atendendo ao corpo, protejas em condição de deixá-lo pleno e consciente da tua procedência indestrutível no rumo da felicidade imorredora. Então, o quanto é importante nós cuidarmos sim do nosso corpo, mas também muito importante é cuidarmos do nosso espírito. E hoje nós vamos cuidar um pouco dele, estando aqui. Começando a agradecer ao nosso Mestre Jesus,
Jesus. Obrigada, Senhor. Que o Teu Evangelho possa chegar aqui a todos nós, nesse estudo de hoje, envolvendo a todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos, Senhor, receber a Tua luz, o Teu amor, os Teus ensinamentos, possamos assim seguir os Teus passos. Envolva-nos, Senhor, nesta noite, que os benfeitores desta casa estejam presentes neste trabalho, nos intuindo, nos ajudando, mas principalmente o nosso irmão, que hoje possa ser envolvido para o estudo em suas palavras, em seu pensamento, em suas atitudes, para assim desenvolver o melhor trabalho. Obrigada, Senhor. Esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Amigo Wagner, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Mais uma vez estamos aqui, ajudando a divulgar a doutrina nessa casa que é tão acolhedora e é tão importante para todos nós, para a comunidade, de uma forma geral. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, nos itens 1 a 2. Quando a gente fala há muitas moradas na casa do meu pai, primeira coisa que a gente pensa, o que é? casinhas. Oi? Nos mundos celestiais, mundos espirituais. Que mais? Quando a gente fala assim, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, a irmã trouxe a questão de outros mundos, Que mais que a gente pode pensar a respeito? É só com relação aos mundos? O que a gente pode... Quando a gente escuta, há muitas moradas na casa de meu pai. Tá certo, tem outros mundos. Mas o que isso quer trazer para nós? Também, quando a gente cita há muitas moradas na casa do pai, geralmente a gente já pensa logo em outros mundos. Mas, apesar de que eu outras coisas também que você vai falar para a gente, mas eu vejo aqui na Terra, não precisa de outros mundos. Eu vejo aqui na Terra que tem lugares aqui que, por exemplo, eu não posso morar, tipo no mar, e lugares já são outros mundos dentro do nosso próprio planeta, como se tivesse nós convivemos, mas não vivemos dentro dos mesmos ambientes. Então, dentro do nosso próprio planeta há outras moradas também. Então eu vou pegar essa ideia, o nome da irmã? Que a Vilma trouxe, e associar o que a irmã também trouxe. Há muitas moradas na casa do meu pai, são planetas, mundos e lugares que a gente não pode conviver em função de quê? Em função da falta de condições de preparo nosso para estar nesse mundo. Então não basta termos os mundos, nós temos que ter condições de viver nesse mundo. A Vilma trouxe a ideia, por exemplo, se eu mergulhar no mar, eu posso viver dentro da água? Não, eu preciso de equipamentos para que eu possa viver. A mesma coisa com certos mundos
fora do nível evolutivo do planeta Terra. Então, mundos mais ditosos, mundos mais evoluídos, eu, como espírito de terceira ordem, eu posso facilmente reencarnar nesses mundos? Não. Agora, eu posso reencarnar em mundos inferiores à Terra? Posso. Para quê? Para que eu possa desenvolver as pessoas que lá vivem. É uma missão. Exemplo do que aconteceu com a Terra: os exilados de Capela. Eles foram banidos do seu planeta, apesar de ser um planeta, de ser um sistema que tem uma evolução maior do que a Terra, mas para o nível daquele planeta houve uma necessidade daquele grupo reencarnar na Terra com a missão de quê? De desenvolver o nosso planeta. São as migrações espirituais. Então, até hoje, os cientistas querem descobrir as pirâmides do Egito. O que contém, como foram feitas, por que dentro das próprias pirâmides existem sinais, existem informações que eles estão pesquisando, que eles estão tentando descobrir o que significa. A matemática, a filosofia, a física, a química, todas essas ciências foram trazidas por esses irmãos, com o objetivo de dar um passo de qualidade ao nosso planeta, através dos habitantes que aqui existiam naquela época. Então é uma introdução ao nosso estudo. Aí ele começa assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Percebam que eu coloquei em algumas frases a cor azul. Será que o Wagner ficou doido? Não, isso é proposital. Para que a gente possa conversar um pouquinho o que significa cada frase dessa que foi trazida por João, mas Jesus é que pronunciou essa palavra. Então ele coloca assim: não se turbe o vosso coração. Não devemos nos preocupar. Por quê? Porque hoje, com o conhecimento espírita, a gente tem o quê? O conhecimento da vida futura. Então Jesus, desde aquela época, já estava introduzindo, já estava preparando o lugar. Não turbe o vosso coração, não temas, não fique preocupado. Credes em Deus, credes também em mim. O que quer dizer isso? Tenha fé, creia no que eu estou dizendo, creia num Pai que é todo amoroso, que hoje a gente sabe que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Nada passa sem Deus estar no comando. Até no mundo que vivemos, no cenário que a gente está vivenciando hoje, por mais que estejamos dentro de um turbilhão, isso está dentro da lei de Deus, de causa e efeito. Aí ele continua: há muitas moradas na casa de meu Pai. Nós já falamos exatamente sobre isso. Há muitos mundos. Não se preocupe.
Não é só o planeta Terra que ele é habitado. Nós temos bilhões, trilhões de estrelas, trilhões e bilhões de Via-Lácteas, tudo gerenciado pelo nosso Pai maior. Então, a evolução, ela é infinita. Deus é eterno, mas a evolução é infinita. Nós somos infinitos. Fomos criados, partimos de um ponto e agora nós somos infinitos. Nós somos perenes, nós não vamos nos destruir nunca. A matéria pode ser destruída, mas o espírito não. E somos, então, daqui por diante, nós somos infinitos. Se assim não fosse, já eu teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. O que Jesus quis dizer com isso? Eu vou para preparar o lugar. É quando eu desencarnar, eu bater palma para Jesus, Jesus vai chegar: Wagner, que bom que você chegou, o teu lugar está preparado aqui. É assim que funciona? O que vocês acham? Um de cada vez, gente. Por favor. O que vocês acham? Tem um monte de desencarnado falando. Jesus, quando ele falou isso naquela época, não turbe o vosso coração, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu sou o representante do meu Pai. Eu sou o Filho do homem, eu sou o Messias. Eu vim trazer a verdade através de mim. Então, quando ele diz assim, me vou para vos preparar um lugar, ele sabia que o reino dele não era desse mundo. Então ele teria que morrer, independente da forma que ele morreu. Para quê? Para preparar o lugar. O que significa preparar o lugar? É arrumar a casa, vou preparar essas cadeiras para todo mundo sentar. É assim? Não. Ele, desde aquela época, ele já estava começando a preparar o advento doutrinário. Tanto é que ele falou, eu vou trazer o Consolador prometido. Então, sem o conhecimento, sem a verdade, sem as nossas reflexões, nós não vamos conseguir dar um passo na nossa evolução. Porque para o arrependimento, para que a gente possa fazer boas coisas, nós precisamos entender o porquê nós estamos fazendo. Mas basta eu acreditar em Jesus que eu estou sendo salvo? Não, isso é o primeiro passo. Mas acreditar no Mestre não significa, não nos dá o direito de sermos felizes ou de sermos evoluídos. Precisamos não só acreditar, mas cumprir exatamente aquilo que Jesus disse para que a gente cumpra. Ou seja, temos que agir em prol do próximo e de nós mesmos, como ele mesmo falou: amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Então é um processo, a natureza não dá saltos, é um processo. Então ele está falando o seguinte: eu me vou para vos preparar o lugar, para fazer com que, depois que nós entendermos todo o processo, todo o consolo que a doutrina espírita nos dá,
toda a palavra das bem-aventuranças que Jesus trouxe, todos nós vamos ter condições de sermos mais felizes. De uma hora para outra? Não, aos poucos. Ninguém sai do jardim da infância e vai para a faculdade. Precisamos passar pelo ensino fundamental, o ensino médio e depois a faculdade. Então nós ainda estamos num processo lá atrás, estamos aprendendo ainda, estamos saindo do jardim da infância, entrando no ensino fundamental. Mas depende do nosso esforço irmos mais rápido ou mais devagar, porque a lei foi estabelecida. Tanto é que não basta a gente acreditar em Jesus, que o tempo todo nas suas pregações, nas suas curas, ele falava: vá e não peques mais, a tua fé te curou, levanta-te e anda. Tem um conto, né, que se não me falha a memória, foi um conto mais direcionado à Igreja Católica, que é um verso, né? Pegadas na areia. Todo mundo conhece a Pegadas na areia? Né? No final, ele fala, né, que só existia uma pegada. Foi que Jesus estava carregando a pessoa no colo. Jesus carrega alguém no colo? O que vocês acham? Não. Literalmente não, sentido figurado sim. Jesus não carrega ninguém no colo, porque senão seria muito fácil. Ele foi mestre, né? Ele foi para ensinar. Ele veio para ensinar. Então não existe esse negócio: eu vou carregar você no colo, meu coitadinho, porque Jesus entendia a nossa essência. Jesus entendia e entende quem é o Wagner. Então, se o Wagner tiver que passar por certos pedacinhos, ele vai estar do meu lado me dando força. Eu vou cair, vou levantar, vou cair de novo, e ele vai estar do meu lado falando assim: Wagner, levanta-te e anda. Vamos embora, estou te aguardando aqui. Mas ele não vai me levar no colo como uma cadeira de rodas, como um aleijado, de forma nenhuma. E até o aleijado ele não levou no colo, porque quando ele olhou, ele falou: levanta-te. Ele não pegou o aleijado: vem cá, meu querido. Não, ele não fez isso. Isso faz parte do ensinamento. E nós fazemos isso com os nossos irmãos, com os nossos familiares, o tempo todo. Tem gente que acha que amar o filho é dizer sim o tempo todo para ele. E se disser não, o filho vai se revoltar: meu Deus, eu estou maltratando, meu Deus, o que eu fiz com meu filho? São questionamentos, são reflexões. Então eu estou errado? Não, precisamos vivenciar para aprender. A vida é uma escola, é um aprendizado. Ninguém vai ser punido, vai ser castigado porque passou a mão na cabeça de filho. Olha a intenção aí. Eu amo meu filho. Se eu errei por amor. Mas não é por amor, eu errei por ignorância, porque o amor também é dizer não. Não vai por ali, porque você vai se machucar. Não quero isso. Mas por que, pai? Porque você vai se machucar e eu não quero que você se machuque. Então, por mais que os filhos se revoltem, tudo bem, deixe eles se revoltarem. Amanhã eles vão aprender, eles vão ter os seus filhos e vão observar e vão pegar
da história de vida deles e vão aplicar, com certeza. Isso aconteceu com os meus filhos. Meus filhos tinham uma raiva de mim danada. Hoje em dia, minha filha chega para mim e fala assim: pai, agora eu entendo o que o senhor quis dizer. Eu falei: legal. Mas eu também errei com meus filhos, porque tudo é um processo, nós não somos evoluídos. Nós estamos cai, levanta, até o tempo todo isso. Então Jesus colocou que vai preparar um lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim. Que isso, Jesus? Que egoísmo é esse? Eu vou pegar o Wagner e vou retirar para mim. Ninguém acha que eu vim primeiro. O Wagner é meu. Pronto. É assim? O que ele quis dizer com isso? Depois que eu me tenha ido e que vos houver preparado, voltarei. Jesus vai voltar? O que vocês acham? Ninguém volta se não foi. A volta do que não foram, né? Então, voltarei e vos retirarei para mim. Esse para mim é uma coisa linda de Jesus. Significa que vocês vão me seguir. O que é seguir Jesus? É onde Jesus for, eu vou atrás? Não. Joana de Cusa: Senhor, eu quero lhe seguir. Você quer seguir, minha irmã? Quero te seguir. Mas por que você quer seguir? Entre aspas, Jesus sabia o porquê, mas perguntou para ela. Não, porque eu tenho muitos problemas com a minha família e eu acho que eu seguindo você eu estarei livre. É, minha irmã? Então volte para casa e me siga lá, exatamente dentro da sua casa, com seus problemas. Porque me seguir é fácil. Está seguindo o mestre, é só amor, é só verdades, é só futuro bom, felicidade. Agora é lá no reme-reme da sua família, naqueles que são os verdadeiros calos, é que você tem que me seguir. Então, quando ele retirar para mim, é a gente ter a plena convicção que estamos seguindo Jesus. De que forma? Cumprindo aquilo que ele disse que a gente deveria cumprir para sermos felizes. E voltar. Como que Jesus voltou se ele não foi? A terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo. Tanto é que uns dizem que o Espírito de verdade é o próprio Cristo, mas eu já acho que o Espírito de verdade são todos aqueles irmãos que contribuíram para a doutrina espírita. Santo Agostinho, Lázaro, Fênelon, todos esses espíritos de escola que ajudaram Kardec a codificar a doutrina. Então, o Espírito de verdade é a própria verdade gerenciada por Jesus. Então, quando ele diz assim: eu voltarei e vou lhe preparar o lugar depois que eu tiver ido, significa que ele, através da doutrina espírita, vai proporcionar a verdade para que a gente possa evoluir, matar aquele homem velho em nós e construir o quê? Um homem novo, com novas ideias, com novas percepções. Tanto é que a codificação, que a doutrina espírita, ela abrange todos os assuntos filosóficos e humanos que a gente pode
falar e mencionar. Tem coisas que não estão diretamente nos livros de Kardec, mas a gente pode, através de sua mensagem, através da filosofia, da verdade, nós podemos conversar a respeito de qualquer assunto. Por que existem moradores em estado de rua? Por que existem os gêneros agora? Por que a política do Brasil é assim? Por que existe corrupção? Isso não está, a palavra corrupção, não está gênero dentro dos livros de Kardec, mas existe a filosofia, a verdade, a bem-aventurança. Como nós podemos lidar com isso? Como nós podemos lidar com o filho que traz uma ideia nova, que ele escutou, que ele vivencia isso na rua? Como que nós vamos educar nossos filhos? De que forma? Ah, tem jeito. O Brasil tem jeito, a humanidade tem. É educação. Que educação? O que é educação? Como educar? Criar escola é educação? Não. Escola não educa. O papel da escola não é educar. O papel da escola é passar o conhecimento. A educação é família. A educação é Jesus. A educação é a vida. É como a gente lida com todas as adversidades que a vida nos traz. Então existe um erro muito grande, um equívoco muito grande. Ah, eu prometo que eu vou investir na educação, vou criar cursos. Isso não é educação. Isso é uma ferramenta da educação. Porque conhecer liberta. Conhecer, a gente cria um mecanismo de raciocínio da nossa inteligência. Então educar, como Nélio Lúcio falou no segundo seminário de educação espírita, ele falou: educar é oferecer uma segunda opção. Então, se um filho, pai, eu posso fumar? Se você fala assim, não, porque eu não quero, isso é educar? Não. E o que é oferecer a segunda opção? É sentar com o filho, é mostrar as consequências de se fumar e oferecer a ele algo que ele pode analisar e ele pode escolher. Porque nós não temos o poder de transformar ninguém. Nós podemos passar a doutrina, nós podemos passar os conceitos éticos e morais, mas a transformação é de cada um. Os meus filhos são espíritos, hoje eles são meus filhos. Eles estão, mas eles não são. É diferente. Então, isso traz também a questão do desapego quando uma pessoa desencarna. Seja nosso pai, nossa mãe, nossos filhos. Meu filho morreu, minha mãe morreu e continua sendo minha mãe? Não, ela agora é minha irmã. Ela foi a minha mãe, ela esteve como minha mãe, mas ela teve vidas passadas comigo de outras formas. Podia ter sido meu marido, podia ter sido meu filho, minha filha, minha mulher, podia ser minha vizinha, minha amiga, minha professora. Hoje, nessa encarnação, eu tive uma mãe que desencarnou e agora é uma irmã. A doutrina espírita, quando a gente fala que ela consola, é exatamente isso, no entendimento. Então aqui ele coloca: quando eu houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim. Ou seja, através da doutrina espírita, nós vamos começar a entender todo o processo
e a partir daí nós vamos ser felizes. A fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Da ideia de quê? De evolução. Então Jesus falou: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta ter o quê? Fé. Basta acreditar. E mais do que isso, ter a vontade de fazer e ter a coragem de realizar. Então, a fim de que onde eu estiver, tu também estarás. Ou seja, onde é que Jesus está? Onde é que Jesus está hoje? No mundo ditoso. E nós vamos um dia estar lá, porque nós vamos cumprir o que Jesus colocou para nós. Aí tem lá, diferentes estados da alma na erraticidade. Opa! O que é erraticidade? Estado de erraticidade. O que é? Onde estão os espíritos desencarnados? Aonde estão os espíritos desencarnados? Precisam encarnar. Que precisam encarnar. Que precisam encarnar. Aqueles que não precisam não são espíritos que estejam na erraticidade, no estado de erraticidade. Então, começando aqui, a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao seu adiantamento. Tá? Ótimo, maravilha. Então, o que aconteceu? O que acontece? Os espíritos que neles encarnam. Ora, espíritos evoluídos não precisam encarnar mais. Espíritos puros, não evoluídos, espíritos puros. Então, alma na erraticidade, há muitas moradas e também oferece vários graus evolutivos. Por exemplo, todos nós aqui estamos encarnados, mas todos nós aqui temos o mesmo entendimento? Temos mesmo grau evolutivo? Não. No item 100 do Livro dos Espíritos, Kardec está lá, a escala espírita. Ele foi simplesmente didático, né? Ele coloca espírito de terceira, segunda e primeira ordem, onde espírito de terceira tem as 10 níveis. Mas entre o 10º e o 9º tem outros níveis também. É só para que a gente possa entender didaticamente que a gente. Então, o Wagner pode ser mais sério de um lado, pode ser mais brincalhão do outro. A Cida pode ser mais séria no que eu brinco e mais brincalhona no que eu sou sério. E aí a gente vai botando aí no mesmo lugar. Todos nós estamos na terceira ordem, mas temos níveis de compreensão e inteligência diferentes, tá? Independente das diversidades dos mundos, essa palavra de Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Então eu preciso reencarnar ainda. Por exemplo, Emmanuel não precisa reencarnar? Precisa. Ele mesmo diz: orem por mim que eu posso falhar. Agora, a falha do Emmanuel é a falha do Wagner? Não é. Não é. A falha do Emmanuel, de repente, é não falar Jesus. E a falha do Wagner é dar um bico num gato. Diferente. É outro nível, é outra evolução. Mas ele pediu para que a gente orasse por ele. Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variará ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Gente, só vai
para um mundo mais ditoso, mais evoluído, se nós tivermos condições. O perispírito, por que ele é semimaterial? Porque ele une o espírito à matéria. E essa matéria, e dentro da essência perispiritual, ele contém os mesmos elementos do planeta. Então, se eu for para Júpiter, eu tenho que ter mentalmente, espiritualmente, criado condições para eu estar em Júpiter. E para o meu perispírito reencarnar em Júpiter, eu tenho que absorver elementos de Júpiter. E eu vou trazer dentro de quê? Da forma do corpo que eu vou ter em Júpiter. E que a gente chama, quem é a forma do nosso corpo? Quem é que sabe? Vamos ver se vocês estão firmes. Quem é a forma do nosso corpo? É o perispírito? Está no perispírito, mas se chama duplo etéreo. É a forma do nosso corpo. É ele que, através das necessidades perispirituais, é que ele vai ter exatamente a forma, geneticamente falando, né? E aí, na hora da concepção, eu vou formando exatamente tudo que eu vou ter que vivenciar a nível físico aqui no planeta. Então, a minha mente produz as marcas no meu perispírito, e para eu expurgar isso, eu tenho que captar elementos, construir o meu duplo para poder formar o meu corpo físico. Ficou claro isso? E na hora que a gente desencarnar, quem é que vai sumir? Só vai ficar o nosso perispírito com o espírito. O duplo sai. Vieste do pó e do pó retornarás. É basicamente isso. Vê no YouTube o desencarne de Dimas. Lá mostra o duplo saindo, né? Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também por isso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Ah, quando desencarnar eu vou encontrar com a minha mãe. Será? Ah, quando eu desencarnar eu vou encontrar com meus filhos. Será? A gente não sabe qual é o nível evolutivo de um e de outro. Então está aqui, ó. É textual o negócio. O ensinamento é textual. Ele está ali. Enquanto uns gozam de infinita felicidade, porque já se desprenderam da matéria, ou a matéria ainda tem alguma influência, mas não tanto como outros. Então, na própria erraticidade, a gente tem níveis diferentes. Uns sofrem porque ainda não compreenderam, e outros gozam de uma felicidade porque eles já estão compreendendo muito mais. Então ele, o nosso querido Mestre Jesus, nos trouxe, através desse conhecimento, dessa verdade,
a possibilidade de que nós estamos hoje sofrendo momentaneamente. O sofrimento não é eterno. Até mesmo porque, se a gente sofrer durante 400 anos, não foi Deus que impôs o sofrer a nós. Somos nós que teimamos a ficar no mesmo lugar. Somos teimosos. Uns evoluem muito mais depressa do que outros, pela coragem e pela vontade de evoluir. Então, que o ensino de hoje possa nos dar a tranquilidade e as reflexões com a seguinte questão: o que nós estamos fazendo das nossas vidas, uma vez que Deus nos deu a oportunidade para evoluirmos? Essa é a pergunta que vocês não precisam responder para ninguém. Vocês precisam responder para si mesmos, porque faz parte de um treinamento que Santo Agostinho colocou, né? Como é que eu vou me conhecer? É através dessas reflexões. Será que eu prejudiquei alguém? Será que o que a doutrina hoje está me proporcionando? Eu sou melhor do que há 10 anos atrás? Eu tenho mais conhecimento do que há um ano atrás? O que eu estou fazendo com esse conhecimento? Eu estou tendo paciência com aqueles que eu deveria ter paciência? Ah, mas ele é o meu calo. Sim, ele é o teu calo. Mas e você? O que você está fazendo com esse calo? Porque aqui na Terra a gente pode falar, eu posso chegar para Cida, desculpa, eu tive tanto trabalho, poxa, não deu para cumprir o que eu prometi para você. Na espiritualidade não existe isso não. Ah, eu não fiz porque ela me prejudicou. Ela vai responder pelo que ela fez. Agora, você vai responder pelo que você fez. Ela foi teu instrumento e você não aceitou esse instrumento. Então você vai ter que retornar para poder vivenciar mais essa situação. Então, muito obrigado pela paciência, pela atenção e fiquem todos em paz. Obrigada, Wagner. Então, meus amigos, vamos finalizando essa parte, né, da nossa noite, sempre trazendo os nossos lembretes, muito importante. Terças-feiras, nós temos palestras às 2h30 da tarde e às 7h30 da noite. Quinta-feira, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, às 19h30. E aos sábados nós temos a evangelização infantil, que começa às 9 horas e vai até às 11h30. De 11h30 ao meio-dia nós temos o estudo do Livro dos Espíritos. E ao meio-dia começa a Mocidade Espírita. Então estão todos convidados para aproveitar um sábado maravilhoso. É um sábado assim, que é só de alegria. Imagina, com criança, né? O tempo todo. E nós temos as nossas redes sociais, o Instagram, Facebook. Se vocês quiserem participar do grupo do WhatsApp, também é só entrar em contato com a gente coloca, onde também tem os avisos. Já tem data do almoço? E temos, ótimo, Vilma. Mês que vem, dia 16 de julho, né? Nós vamos ter o nosso almoço fraterno, só com comidinhas maravilhosas, porque a espírita adora comer, todo mundo sabe disso. E vai ser maravilhoso. E participe, mas ele vai ficar sempre falando. Além disso, nós estamos começando agora, que está começando o friozinho, campanha do agasalho, do cobertor. Então quem tiver uma meinha lá que não esteja furada, para dar para um morador de rua, uma pessoa vulnerável que não tem condições de comprar, uma calça comprida,
que seja de moletom ou jeans, um casaquinho, um cobertorzinho velho. Todos os sábados é o nosso posto de coleta aqui na nossa casa, o Amax Zentox 71, Bancários Ilha do Governador. Nos sábados, a partir das 9h30, quem quiser entregar essa doação pode vir. Quem não puder, que mora longe, que não pode vir aqui na ilha, é só entrar em contato conosco pelo chat, direct, que aí a gente fala como é que pode fazer essa doação, ok? E nós temos também campanha de alimentos, porque também todos os meses nós damos cestas básicas, né? Cesta de alimento para famílias assistidas, todo último sábado do mês. Hoje nós temos em torno de quase 20 famílias que nós estamos acolhendo, então precisamos de alimento sim. Também a doação é para quem vem aqui, nós temos uma cestinha ali na recepção, e sábado também é um ponto de coleta, né? Aqui na rua Max Zentox 71, nos Bancários Ilha do Governador. Se quiser fazer um outro tipo de doação, é só entrar em contato pelo direct, pelo WhatsApp, que aí a gente fala como, tá bom, gente? Todos os recados dados, agora nós vamos fazer a nossa prece. Depois da prece nós temos o passe, depois do passe a água fluidificada que está ali na recepção, tá bom? Então vamos nos harmonizar, relaxar um pouco, dar uma respirada, pensar em nosso Mestre Jesus. E pensando em nosso Mestre Jesus, a gente agradece. Agradece por esta noite, pelas palavras do nosso irmão, pelo ensinamento, de tudo que veio para nós, que nós possamos, assim, levar para o nosso interior, refletir, pensarmos um pouco mais na nossa evolução com essas palavras, com esses ensinamentos do Evangelho. Receber essa energia que aqui se faz neste ambiente e levar essa energia para a nossa casa, para o nosso trabalho, para o nosso local de estudo, para a nossa vizinhança. E principalmente que esta luz, essa energia entre em nossos corações, esteja durante toda esta semana, até a próxima terça-feira, para que possamos estar assim, imbuídos com a nossa ideia de estarmos sempre evoluindo cada vez mais, sempre seguindo os passos de Jesus e estando sempre com o nosso Pai. Com isso, Senhor, pedimos sua permissão para terminar a nossa palestra e começarmos o nosso passe, sempre contando com a ajuda dos benfeitores espirituais da nossa casa, os nossos mentores espirituais e de todos que estão aqui. Esteja sempre conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus.